Fernanda, tudo bem? Olá, tudo bem? E você? Como é que tu tá? Eu tô bem, graças a Deus. Fernanda, da onde que tu fala? Eu sou de São Paulo. São Paulo, capital? Não, é cidade Santana de Parnaíba. Tá. É interior, então? É, mais Mais ou ou menos. menos. Não é dentro da cidade de São Paulo, mas é uma cidade vizinha. Eu tentei fazer faculdade de enfermagem 4 vezes. Hoje eu sou técnica de enfermagem, né? Trabalho no Aham. hospital. E quando eu comecei a trabalhar no hospital, eu meu intuito era trabalhar para poder ajudar dentro de casa e Uhum. simultaneamente eu poder pagar meu cursinho online. Uhum. Ou no início foi presencial e depois que eu mudei para o online. Por que presencial na tua visão, assim? Por que que tu escolheu o presencial? Cursinho presencial. Por que que tu achava que tinha que se fazer cursinho na tua cabeça, assim? Pela parte da disciplina, vou ser sincera com você. Uhum. A Tu parte da achou que ele ia te dar disciplina? Hã? Tu achou que o cursinho ia te dar disciplina, isso? É, de alguém ali me cobrando um pouquinho, sabe? Eu ter esse contato com o professor e tal. Enfim, isso tudo foi antes da pandemia, né? Então, Aham. o presencial era a lei ali. O online era muito uma coisa muito para pessoas que tinham mais disciplina. Porém, veio a pandemia. Ah, não, perdão. Não consegui, fiz a prova, fiz o vestibular, não consegui passar. E eu fiquei bem chateada, né? Eu falei, Deus do céu, eu já cheguei tão cansada que eu tava, porque eu trabalho à noite, né? E hospital a rotina é muito puxada. E eu tava tão cansada que eu chegava a dormir na sala de aula. E eu falei, meu Uhum. Deus, tô acordada, eu não consigo entender nada, imagine dormindo. Aí Uhum. eu fico muito irritada com isso, né? Tanto que eu olhava assim para o que estava passando e eu pensava, meu, é uma coisa de ingratidão ao mesmo tempo. Eu também não sei como explicar, eu não me expresso tão bem que nem você, mas eu pensava, poxa, se minha mãe tivesse tido outras decisões na vida dela, Aham. eu não estaria passando por isso, sabe? Eu falo, poxa, eu olhava pra minha mãe, e falava, mãe, ai. Aí minha mãe olhava pra mim e falava que queria ter mais filho. Eu falei, meu Deus do céu, não tá dando nem pra sustentar o estudo de uma filha, que eu que tenho que sair pra trabalhar pra sustentar o meu esposo normal. Mas você quer ter Uhum. mais filho, mulher, tá doida? E aí eu ficava bem nervosa, assim, dentro de casa. Tanto que eu olhei e falei, isso não é pra mim, não. Eu não sou inteligente, não consigo aprender em cursinho. E, Uhum. enfim, enfermagem mesmo, porque é uma coisa que eu posso pagar e eu tenho. E como que ficou teu nível emocional durante o cursinho, assim? Ué? Como é que ficou o teu nível emocional, as tuas emoções, os teus sentimentos durante esse período de cursinho? Horrível, cara, horrível. Me senti a pessoa mais burra do mundo. Na verdade, eu acho muito louco. O Brasil é muito louco você aprender uma quantidade de conteúdo, eles colocarem na nossa cabeça um conteúdo tão maçante Uhum. e depois você fazer uma prova que também é maçante e ali ver que pode não passar, sabe? Então isso é Uhum. desesperador, isso é muito triste. E eu tava vendo que eu tava cogitando ir para outro país, acho que eu falei isso, não era o que eu queria. Argentina ou Paraguai? Argentina, Argentina. Argentina. Falei, eu vou aprender espanhol esse ano e eu vou para outro país. Só que eu ajudo muito dentro de casa, então eu não posso ir para outro país. Tem que falar que aprender medicina em espanhol deve ser mais difícil ainda, hein? Então, eu falei, poxa, ia ser tão bom aprender na minha língua, né, cara? Tipo, então é muito difícil, porque minha mente não ficou boa, assim. Eu fiquei com, meu emocional ficou muito abalado, assim, Tá, e a sabe? questão financeira, como é que tu fez com esse cursinho aí? O cursinho com meu salário. Tu fazia cursinho presencial e pagava daí ou tua mãe te apoiava? Como é que era essa questão Não, financeira? eu que pagava. Tu trabalhava o dia inteiro para pagar o cursinho. Trabalhava para poder pagar o cursinho. Meu ensino técnico, o técnico de enfermagem, foi Uhum. gratuito, né? Graças a Deus foi gratuito, assim, eu não tive que pagar, então.
Foi Porque eu te assim. pergunto isso porque, por exemplo, amanhã, na aula de amanhã eu vou contar uma história real da Eduarda. E ela fez o cursinho e no caso dela era 3.000 por mês. Então, o financeiro afeta o teu psicológico. Porque assim, eu lembro que uma vez, quando eu tava no mesmo lugar que você, assim, tipo, e eu pesquisava muito no YouTube, né? Hoje eu sou contra o YouTube. Mas eu lembro que eu vi lá um cara que ele tinha passado numa federal aí de São Paulo, acho que era Unicamp. O cara era coach. E aí eu vi lá o cara dizendo que tinha que sentar a bunda na cadeira e estudar e não sei o que e tal. E assim, eu vendo aquele vídeo, eu pensei, cara, mas esse cara aí, ele nasceu em berço de ouro. Será que ele sabe o que é sentar na cadeira e estudar e não saber se tu vai ter dinheiro para comer no final do mês? Porque Nossa, falar é fácil, né? Então, exato. assim, eu sempre tenho essa empatia, né? Empatia é um sentimento. É uma informação de você se colocar no lugar do outro. Então, toda vez que eu vou passar uma orientação para o meu aluno, eu sempre tento ter essa empatia, né? Porque talvez hoje isso não é mais um problema para mim, mas naquela época era. Então eu sei o que é sentar para estudar e não saber se tu vai ter condições. Então o financeiro ele afeta no teu estudo, né? Ele pesa também. Você fica sem lazer, porque eu ajudo bastante dentro de casa e outra parte vai pro estudo, né? Então, tanto que eu deletei, você pode até achar estranho, mas as minhas redes sociais que eu fiz hoje, que eu faço, é mais voltada para seguir pessoas com o mesmo objetivo que eu. Uhum. Eu tive que deletar a rede social porque eu comecei a ficar, enfim, muito Ah, estressada. se tu vai pro YouTube, tu não vai. É difícil achar alguém que nem tu, que veio da mesma origem que você. 99% que tá ali nasceu em berço de ouro. E aí aquilo acaba te frustrando. Então, quando eu entendi isso, que eu não podia me comparar, porque talvez o cara do YouTube ele não veio do mesmo buraco que eu. Ele nem sabe da onde que eu saí. Então, como é que eu vou me comparar pro cara? Daí eu vi o cara lá, passou na federal, passou isso, passou aquilo, e eu me sentia mais burro ainda, né? É que nem tem um estudo feito ele foi feito no Canadá. E ele comparou a autoestima das mulheres em relação à imagem corporal delas. Né? O quanto que elas se sentem felizes usando as redes sociais. E daí eles descobriram que quanto mais a mulher usa as redes sociais, segue, por exemplo, blogueiras fitness, pior fica a autoimagem dela em relação ao corpo dela. Por quê? Porque ela vai para o Instagram e vê só um corpo perfeito. Aí quando ela toma um banho e se olha no espelho, ela se sente inferior, se sente infeliz. Só que ela vê um negócio que é Photoshop, ela vê uma realidade diferente no Instagram. E era o que acontecia comigo. O meu cérebro via uma realidade diferente no YouTube. Aí por isso que hoje eu recomendo, né? Você não consumir esse tipo de pessoa, porque às vezes você acha que está te motivando, mas às vezes está te limitando. Tem que filtrar bastante, senão não dá certo. Mas aí foi algo que eu realmente fiz para poder seguir, e realmente o emocional fica muito, muito ruim. Isso afeta em outras coisas da sua vida. Afeta na relação familiar, o que afetou na relação familiar com a minha mãe. Porque uma frase que eu vi num livro que eu achei muito legal, que fala assim: o lugar da onde você veio não é culpa sua, mas aonde você vai chegar é culpa sua. Então, isso bateu assim em mim, tipo, não adianta eu ficar querendo culpar as pessoas porque eu não tenho uma condição, sabe? Uhum. Infelizmente, a gente tem essa desigualdade muito grande, porém, vamos atrás da oportunidade, né? Porque Você é não vai mudar, oportunidade. né? Não vai, não Eles não vai. querem que mude. Para eles é melhor tu continuar a técnica de enfermagem do que tu médica, doutora, ganhando 30 mil por mês, 40 mil por mês. Eles não querem ver você ascendendo. Para eles é melhor que tu fique lá embaixo. Eles Exata, querem que você fique lá, entendeu? exatamente. Então, assim, eu percebi isso, sabe, Fernanda, que eu percebi isso quando eu entrei na faculdade. Eu ficava assim, cara, eu me sinto um peixinho fora do aquário, sabe quando tu tá num ambiente que tu olha que as pessoas não falam nada, mas o olhar de estudo, sabe? Você Tu já sente. deve ter passado por isso. Não, E aí eu eu ficava assim, cara, por que isso, né, cara? Né, não fiz nada para ninguém, não fiz nada errado, estudei, passei em casa, estudando em casa. E eu ficava, pô, por que incomoda tanta gente? E aí sim. depois eu fui descobrindo, para algumas pessoas, para elas não é interessante isso, né? Como é que o cara vai aceitar que tu veio da onde que tu veio, tu chegou e tu tá no mesmo lugar que ele, quiçá melhor que ele. E aí Hum. ele teve tudo, né? Então ele, pô, eu não gosto de ti, porque tu, entendeu? É que pro ser humano só tá bom se você estiver abaixo dele, né? Exato, Se você exato, tiver isso com aí. ele.
E se você ainda for uma pessoa que batalha, que realmente mereceu para estar ali, com a sua história de vida, aí que as pessoas vão pé da vida mesmo. Pior aí. Mais ainda por quê? Porque eu quero levar mais pessoas comigo. Não sei se tu viu no primeiro vídeo ali, o depoimento dos meus alunos ali é pessoas que, da mesma forma que vocês se identificaram comigo e acreditaram no projeto ATM, entraram para a família ATM e passaram em medicina, assim, são pessoas que é do zero, vieram do zero, 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 e estão na medicina hoje. Daqui a alguns anos vão ser médicos, médicas. Então, é um projeto que ele não é só sobre eu vir aqui fazer live e falar palavras motivacionais. Mas é você mudar. Por exemplo, tem uma aluna nossa que veio da roça. Então, assim, imagina para a comunidade dela, para a família dela. Agora eu conversei com a Giane lá, 33 anos, duas filhas, passou em medicina. Então, imagina para a filha dela, né? Tipo assim, eu fico pensando, cara, imagina a filha dela quando crescer. Tu entende que é uma cascata de coisa. A filha dela, pô, eu posso ser médica, eu posso, entendeu? Eu posso também, porque minha mãe conseguiu, eu também posso, né? Inclusive, Sim. ela fala no depoimento dela que a motivação dela é que se as filhas dela quiserem, por exemplo, fazer medicina, ela vai ter, não, eu vou lá, pode estudar, eu vou te ajudar. Você realmente você muda a vida da sua família, né? Porque você abre uma porta. Ah, medicina é o passaporte, né? É o passaporte para tu sair da pobreza, porque qual que é a chance? Que chance que eu tinha lá, filho de empregada doméstica, meu pai sapateiro, analfabeto, que chance que eu ia ter? Entendeu? Não ia ter outra. E você é a mesma coisa, que chance que tu tem? É estudar, passar numa federal de medicina, ou conseguir um ProUni aí, né? Que recomendo tu não fazer nenhuma faculdade, né? Eu não sei se o ProUni pode técnico, né? Não sei se tu já perde, como é que funciona esses detalhes. Mas a tua chance é isso, né? Tu passar numa medicina, fazer medicina de graça, e daqui 6 anos ser doutora. Sim, verdade. Se Deus quiser, estamos aí. Fernanda, foi um prazer te conhecer. Ok, muito obrigada. Prazer falar com você E o também. teu lugar é na medicina, tá? Anota aí. O teu lugar é na medicina, tá? Não é Tá técnico. Eu anotado. quero ver você doutora, tá bom? Muito obrigada, tá anotado. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Ana, tudo bem? Oi, Léo, tudo bem? Da onde que tu fala? Eu tô com ponto, eu fiz uma cirurgia, então a coisa tá bem feia, mas enfim. Não tem problema, se eu puder te ajudar, eu vou ficar muito feliz. Eu sou de São Paulo, sou do interior, moro em Boituva. Onde que é a cidade? Boituva, é pertinho de Boituva. Sorocaba, é a capital do Sorocaba. paraquedismo. Tá, perfeito. Léo, eu queria muito, muito, muito falar com você, porque assim, as histórias que você mostra e todo mundo que tá falando são pessoas com muita dificuldade, que é o que você falou, que não tem berço de ouro. E eu sei do privilégio que eu tenho, porque eu tenho muito. E como uma outra visão, eu queria muito falar como isso vai mudar tanto a minha, que eu já tenho privilégio, e como a vida das outras pessoas que não têm esse privilégio. Eu tô no meu quarto ano de cursinho e eu não consigo entrar Quarto em ano. medicina. Uhum. E eu não consigo entrar em medicina por conta da minha cabeça e por conta do ciclo vicioso que você falou pra gente. Você vê videoaula ou vê aula, eu fiz presencial e online. E daí você faz um resumo, e daí você faz exercício, e daí você fala, nossa, sou inteligente. No dia seguinte você dorme, você acorda e ó, foi tudo embora. Uhum. E assim, eu senti muito isso, tanto que ano passado eu mudei meu método, eu só fiz exercícios. E mesmo assim não tá dando certo. E eu acho incrível, tipo, a gente ter uma outra visão, uma outra coisa pra fazer, tipo, esse seu método de 60 dias, pra gente sair disso, porque não tá dando certo e muita gente tem esse sonho, tem essa vontade, tem esse dom, porque a medicina não é simplesmente você querer ir lá fazer, é difícil, é muito, como posso dizer, você tem que se esforçar muito, você tem que se doar muito, você tem que aguentar muita coisa. E não é simplesmente você ir lá fazer e falar assim, ah, é só isso. Não, você vai cuidar do outro, você tem que ter empatia, coração. E muita gente aí tem isso e não consegue. Como eu disse, eu tenho muito privilégio, eu faço terapia e meu psicólogo vive falando isso. Eu chego na prova e eu entro em pânico, porque daí começa, assim, eu tenho privilégio, mas também não tenho tanto dinheiro assim. Daí eu começo, ai meu Deus do céu, não vai dar pra pagar cursinho, eu preciso passar, eu preciso fazer isso pelos meus pais, daqui a pouco meu pai precisa se aposentar e não vai ter dinheiro. E daí a gente entra em pânico e mesmo você tendo muita carga, são 4 anos, olha isso aqui, Léo. A minha vida é estudar. E mesmo você tendo toda essa Tu carga pode de estudo, comentar para nós quanto que é o cursinho por mês? eu tava no ESAG online, era 3 mil, eu consegui bolsa, eu tava pagando 1.700. Tá aí, 1.700, tá.
e fui Não, para só para. online. Porque assim, por que que eu te pergunto isso, tá? Porque amanhã eu vou contar uma história real, tá? Que assim, é a história que mais me impactou, assim, foi a história da Eduarda, tá? E ela era 3, né? Tu era 1.700, mas ela era 3. E assim, a família também não tinha, assim, foi feito um investimento no banco, enfim. Por quê? Por que que eu falo do financeiro? Porque o financeiro, tanto para menos quanto para mais, vai afetar, entendeu? Então, tipo assim, vai afetar você, vai afetar o cara lá que está estudando e não sabe se vai pagar os boletos no final do mês. Quando tu senta na prova, isso vai afetar. Então, a gente tem que trazer isso, entendeu? Não pode botar, que nem a depressão. Nós temos que Uhum. falar de depressão, nós temos que falar de ansiedade. Não adianta, não vamos falar de depressão, não vamos falar de, não vamos falar, não vamos botar debaixo da tela. Não, nós temos que trazer essa questão financeira porque isso afeta o emocional do vestibulando. Mas assim, me fala da fórmula secreta ali, o teu nível emocional. Então subiu o teu nível emocional durante a prova e tu não conseguia realizar a prova, é isso? Isso. Ao longo do ano, meu nível emocional, principalmente ano passado, com a terapia, eu vi que estudando eu tava muito bem, eu tava muito segura. Mas assim, chegar na prova é tão inconsciente, é tão lá no fundinho que a gente nem sente, a gente nem percebe. Meu Uhum. primeiro ano, eu tinha crise de pânico em prova. Eu fazia prova tremendo, eu já tava, ai meu Deus, eu não vou passar, não vou passar. O terceiro e o quarto ano, que foi agora, que agora eu tô indo pro quinto, Uhum. eu já tava mais calma. Mas era tudo lá dentro da cabeça. E o que mais me pega é o financeiro. Esse é o meu Uhum. maior É o problema. que mais sobe. Lá naquele exercício lá, então, se tu pudesse fazer o exercício aqui com nós, tu citaria financeiro. Não, 100%. O financeiro é meu Por causa dos teus pais, tudo. pau E tu sempre assim, deixa eu te perguntar, tu sente essa cobrança interna tua de, pô, eu tenho que honrar minha família, eu tenho que passar em medicina logo, eu tenho que ser doutora para retribuir para eles? Como é que é essa questão na tua mente? Assim, o sonho da minha mãe era fazer medicina e ela não teve oportunidade, ela teve que escolher entre estudar e trabalhar para sustentar a família. Então ela teve que trabalhar. Uhum. Meu pai tinha outros sonhos, nada com a medicina e também não teve oportunidade. E eles estão fazendo de tudo para mim. Eu precisava de Uhum. deixarem de fazer várias coisas para me dar um computador. E eu olho para isso e eu falo, meu Deus do céu, eu sou uma encostada que não faz nada da vida, não trabalha. Eu só estudo o dia inteiro e eu não consigo nem fazer a única coisa que eu faço, né? Que é estudar e entrar na faculdade. E daí eu olho lá na frente, eu imagino um dia que vai ter dinheiro e falar assim, toma, mãe, vai, sei lá, vai viajar, vai comprar alguma coisa que você quer, entendeu? Isso pra eles. Porque eu sei que vai ser muito Entendi. gratificante pra eles. Uhum. Entendi. E hoje, assim, na tua visão, com depoimentos que eu mostrei ali de pessoas comuns que começaram do absoluto zero, que conseguiram passar em medicina, estudando sozinho em casa, sem cursinho, só aplicando a minha metodologia. O que que tu acha? Tu acha que precisa fazer cursinho para passar em medicina? Não. Sinceramente, esse ano eu estudei muito sozinha. Eu continuei pagando Uhum. meu cursinho para pegar o material, para pegar os exercícios, mas eu não tava vendo. Aí quando eu tinha alguma dúvida, eu ia sozinha. Eu estudei totalmente sozinha. E aí eu olhei para sete cabeças, sabe? Tipo, não é só simplesmente sentar a bunda e estudar. Depende muito das suas condições. Travou um pouquinho Mas aí. é, não é assim impossível. A gente consegue e a gente precisa ter assim calma, ser centrado, tipo, psicologicamente, porque não tá no conteúdo o problema. O problema tá aqui dentro da gente. E a gente. Perfeito. E assim, agora, ao longo desse ano, né, tu tem uma ferramenta chamada Fórmula Secreta. E você tem que aplicar ela ao longo do ano, né? Então, se o método não te dá atenção, não te dá aprendizagem, não te dá memória, sobe teu nível emocional, você vai Aí, ficar anos até conseguir travou. passar, né? Então, é importante que você aplique isso para você tomar esse cuidado, né? Porque o cursinho, infelizmente, né, o Brasil é o pior do terceiro, né, dos piores do mundo em educação. E a gente precisa criar essa consciência e mudar, né? Tô indo para o meu quinto ano. E
pra mim tá começando a ficar apertado, tá começando a ficar difícil, financeiro, a cabeça e tudo mais. E eu imagino que tem gente numa situação muito pior que a minha, e eu sou muito privilegiada. Quando eu comecei a desenvolver esse método, eu comecei... Física era uma coisa grega para mim, matemática, eu comecei a aprender rápido aquilo. E assim, foi o meu resultado, o resultado dos meus alunos foram resultados muito rápidos, né? E eu acredito que se você, com essa bagagem que tu tem, aplicar o método, eu acho que tu vai ser uma dessas alunas aí que vai conseguir passar. Qual que é o teu próximo vestibular? Eu terminei todos, tô só esperando meus resultados. Mas o meu sonho sempre foi as grandes paulistas, né? A Unesp, por exemplo, é um sonho. Perfeito. Vamos caminhar juntos aí, tá? Honrar teu pai aí que tá batalhando por você, a tua mãe, né? Vamos chegar lá, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Então tá, tchau, tchau, querida. Foi um prazer te conhecer, tá bom, Ana? Muito obrigada por deixar compartilhar um pouco de uma outra visão aqui com eles, porque eu queria realmente era falar que, por mais que a gente tenha privilégio e tal, eu não compartilho com isso. Eu acho que todo mundo consegue, eu acho que todo mundo deveria conseguir, né? E é uma instituição pública, todo mundo devia estar lá correndo atrás do sonho. Perfeito, vamos lutar para isso, tá? Tchau, tchau. Oi, Oi, Viviane, tudo Léo. bem? Eu Ai, tudo bem, finalmente. tentei deixar chamar no começo ali, mas acho que não deu, tá? Eu perdi na hora, eu tava fazendo outra coisa. Da onde que você fala, Viviane? Falo do Rio de Janeiro. Ó, nós temos alunos aí, ó, São Paulo, Tia 12 São Paulo, temos alunos aprovados em São Paulo, temos no Rio de Janeiro, temos no Brasil inteiro. É isso aí. Viviane, e me conta mais, tu quer ser médica? Quero ser médica. Aos 18 anos eu decidi que eu queria fazer medicina. Só que acontece. Aos 14 anos eu tive uma gravidez precoce. Aos 15 tive a minha primeira filha e aos 16 eu casei. Então o que aconteceu? Eu tive que largar os meus estudos para poder trabalhar. E quando eu decidi que realmente era isso que eu queria fazer, eu tinha um grande obstáculo, que era a base educacional, porque eu não tinha nenhuma, eu tinha parado de estudar na 6ª série do ensino fundamental. Então foi aí que eu aos 18 anos eu voltei a estudar, né? Você tá conseguindo me ouvir? Sim, sim, tô te ouvindo. Aqui tá travando. Então, quando eu fiz 18 anos, eu voltei. Hoje eu tenho 25. Tem 25 anos. Então, tenho 25 anos. Então, Nasceu quando eu em fiz 18 anos. 1996. Isso! Então, aos 18 anos, eu voltei a estudar e fiz um supletivo rápido e terminei o ensino fundamental. Fiz a prova do Enseja e consegui o diploma do ensino médio. Daí, como é que uma pessoa que praticamente nem estudou na vida ia fazer medicina, né? Mas era o meu sonho. Então eu falei, não importa. Se eu tiver que morrer de estudar, eu vou morrer de estudar e não importa, eu vou começar a estudar do zero, vou estudar dentro da minha casa e não tô nem aí. E por que ser doutora? O que te chamou a atenção assim na medicina? Primeiro, porque eu queria vencer na vida, né? Como você falou, eu queria vencer na vida através da medicina. Eu sempre achei muito linda a carreira da medicina, desde sempre. Então, quando eu sempre fui fascinada pelo corpo humano, em estudar o corpo humano, eu mesmo em casa, eu ficava pesquisando, né, sobre anatomia, sobre as coisas como que o nosso corpo funcionava. A minha curiosidade era entender como que o nosso corpo funcionava por dentro. Porque eu olhava o ser humano por fora e eu falava assim, gente, mas como é que o nosso corpo funciona? Né? Então eu ficava assim, querendo saber. E também, porque pra mim, eu queria vencer. Então eu falei, não, é isso que eu quero pra minha vida. Eu vou fazer medicina, não importa o que aconteça. Então eu meti a cara mesmo nos estudos e fiz o Enem. Me matei e fiz o Enem. E eu achando que ia tirar uma nota maravilhosa, né? Eu tirei... Meu primeiro Enem foi em 2018. E eu tirei foi 640 pontos. Então não chegou nem perto ali, né? Eu falei, não, vamos tentar. Então o que eu fiz? Eu falei, eu preciso de um curso.
porque estudar Foi meu último sozinha... Enem, tá? 2018 foi meu último Enem. Falei, bom, então eu preciso fazer um curso, porque eu vou tentar estudar sozinha e não vai dar certo. Então, eu fiz, né? Eles Pra sempre passar fazem por essas esse cursinho, provas, isso? né? Era isso que você Eu gostava? achava que o problema era porque eu não estava sabendo estudar sozinha, eu precisava ali do apoio do curso para eu poder passar. Então eu consegui uma bolsa de estudos e um cursinho aqui, mais em conta aqui perto da minha casa, pagava 100 e pouco por mês. E o que que aconteceu? Quando eu cheguei lá no curso, a minha situação piorou. Por quê? Me Por conta quê? mais. Porque eu não sabia quase nada praticamente. Então eu cheguei lá no curso. Aí tinha matéria de física, de exatas, de química. Era Aí eu grego? chegava lá, era grego pra mim. Era grego, eu não sabia nem o que o professor estava falando. E eu estudava no curso, quando eu chegava em casa eu ficava querendo repor o que era passado no curso. E eu não conseguia, virou uma roleta russa. Eu não conseguia acompanhar, eu não conseguia conciliar nada. Eu ia pro curso e as coisas não entravam na minha cabeça. Foi aí que eu decidi trancar. Eu tranquei o curso e eu falei, bom, eu vou estudar em casa e vou começar a estudar do zero. Então, eu comecei a pegar um monte de cronograma na internet. Baixei um Eu tô monte dando de risada porque cronograma. eu fiz igual você, tá? Eu não cheguei a pagar o que eu gostava, mas eu fiz igual você, é a mesma coisa. Eu baixei um monte de cronograma. Na época, eu conversei com meu esposo. Falei, olha só, Ele eu comprou a preciso ideia da estudar. medicina? Como é que foi? Não, vamos ver o que que vai dar. Não botou muita fé. Vamos ver. Na época, isso em 2019 já, né? Eu falei, bom, eu vou parar de trabalhar, porque na época eu trabalhava fora. Como na época, eu tinha saído do meu trabalho, né, que eu tava. Eu falei pra Trabalhava eles, no isso quê? era no começo. Eu era operadora de telemarketing. Telemarketing. Então, e nesse cursinho, eu não fiquei nem 3 meses. Nem eu 3 saí. aguentou. E o nível Não, profissional, como é que ficou? Os 3 meses que eu fiquei lá, já começou a me dar crise de ansiedade. Já comecei a ter crise depressiva, porque eu entrava lá dentro, eu saía de lá super frustrada, porque eu não aprendia nada, eu me sentia a pessoa mais burra do mundo, né? Então eu falei, eu vou sair daqui, porque esse lugar aqui, isso aqui é suicídio. Não dá. Então, eu falei, eu vou estudar em casa. Parei de trabalhar para estudar em casa. Eu estudava 10 horas por dia. 10 horas por dia. Eu almoçava, sentava na cadeira, né? É como o famoso ditado, senta a bunda na cadeira e vai estudar. Eu falei, então, já que é isso que eu preciso fazer, então eu vou fazer. Eu vou fazer o conforme figurino. Se eu vou estudar, então eu comecei a baixar um monte de cronograma, um monte de coisa, me enchi de matéria, de tudo que eu precisava, o que que cai no Enem, o que que não cai, qual é a nota de corte, quantos acertos eu preciso fazer, citações de redação, o que que eu preciso, o que eu não preciso, e eu enchi o meu computador de arquivo. E o que que acontecia? Eu estudava. E procrastinava. E antes mesmo de terminar de estudar, eu já tinha esquecido que eu tinha começado a estudar no começo do dia. Eu começava a estudar, vamos supor assim, eu começava a estudar meio-dia, terminava às 8 da noite. Quando chegava às 8 da noite, eu não lembrava nem o que eu tinha estudado meio-dia. Eu já tinha esquecido. E eu ficava nesse ciclo vicioso todo santo dia. Eu falei, não, dentro da minha cabeça ali tem uma caixinha que vai ficar guardando tudo. De alguma forma o meu cérebro vai guardar o que eu estou, todas as aulas que eu estou assistindo, todos os 500 milhões de vídeos que eu estou vendo no YouTube, de alguma forma o meu subconsciente vai guardar isso. E estudei, ficava nisso e chega uma hora que começa a ficar desgastante. Porque a gente fica frustrado. Porque eu falava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, meu pai? O que eu tô fazendo da minha vida? Porque eu parei de trabalhar e eu tô passando o dia inteiro sentada aqui no computador, estudando, e eu não tô vendo resultado. Eu não tô vendo, na prática, né, nada. Não tô vendo de nada de positivo, assim, de tudo que eu tô fazendo. Porque parece que eu tô me enchendo de informação, mas tá entrando por um ouvido e tá saindo pelo outro. E o que aconteceu?
Foi daí então que eu falei, eu acho que eu tô querendo colocar. Eu falei, eu acho que isso não é pra mim, porque eu tô querendo colocar minha mão onde meu braço não alcança. Eu falei, eu tô querendo colocar minha mão onde meu braço não alcança. Isso não existe, porque não tem como uma pessoa que não estudou o ensino fundamental direito, não estudou o ensino médio, querer fazer um curso dessa proporção, querer fazer medicina. Quem sou eu? Querer ser médica. Uma menina que mora dentro de uma favela no Rio de Janeiro, casada, tendo filho. Quem sou eu? Né? Eu acho que eu tô indo longe demais. Então, eu falei assim, não, pra mim já chega, sabe? Eu falei, chega, não quero mais, tô cansada, não vou ficar... Não quero mais, isso não é pra mim. Então, eu comecei a trabalhar a minha mente contra a medicina. Eu não quero mais... Então, eu comecei a pesquisar um monte de sites, daquelas pesquisas que fazem, né? Qual tipo de profissão combina mais comigo... Então, eu comecei a pesquisar vários tipos de profissões, né, para saber o que combinava mais comigo. Só que eu gostava da área da saúde. Então, eu falei, o que eu vou gostar mais na área da saúde? O que combina mais comigo na área da saúde, né? Já que eu gosto da área da saúde, então o que eu vou fazer? Ir na medicina para eu poder estudar. Aí eu falei, bom, eu quero uma coisa rápida para agora. Aí eu entrei no curso técnico de enfermagem. Inclusive, eu vou me formar agora em maio. E eu falei, bom, então, já que eu não vou fazer medicina, então eu vou fazer o quê? Enfermagem. Vou cursar a enfermagem. Quando eu terminar o meu curso técnico, vou fazer o Enem, já que eu não vou precisar dessa nota gigantesca, né? Então, vou pegar uma bolsinha ali no ProUni e vou fazer uma enfermagem. E eu ficava trabalhando a minha mente. Eu falei, não, acabou. Esquece, não quero mais medicina. Só que dentro de mim eu sabia que eu queria medicina. Dentro de mim eu sabia que esse era o meu sonho, que era isso que eu queria para minha vida. E eu sabia que eu ia entrar na enfermagem e eu não ia me sentir realizada. Porque é uma superação de vida para mim. Primeiro, o meu maior obstáculo era a minha situação de vida. Primeiro, por ser mãe, por ser pobre, morar em favela, ser casada tão jovem, já ter uma responsabilidade desse tamanho. Então, só por isso eu já me autodesqualificava para medicina. Quando eu vi aquelas mulheres maravilhosas que passaram em medicina, aqueles depoimentos, eu vi um vídeo seu de uma moça, que eu esqueci o nome dela, que ela era bióloga, eu acho, e ela estava grávida de gêmeos. Eu não sei se ela estava grávida de gêmeos ou se ela já tinha gêmeos. E ela passou em medicina. Isso. E ela passou em medicina, estava cursando grávida, casada. E outras mulheres que eu vi também. E recente, uma moça agora recente também. Eu falei, não. Se elas podem, eu posso. E eu vi o seu vídeo no YouTube. Eu falei, eu não acredito que esse menino, ele conseguiu, estudando sozinho. Eu não acredito nisso. Ele conseguiu o que eu não consegui. Então, se ele conseguiu, eu posso. Se aquelas mulheres conseguiram passar em medicina e entrar no curso sendo mãe e trabalhando fora, sendo dona de casa, se elas conseguiram, eu vou conseguir também. Entendeu? E isso me encheu de inspiração. E em relação ao curso técnico, nisso eu já tinha abortado da minha mente, eu já estava trabalhando a minha mente já para não... Eu não alimentava mais isso dentro de mim. Só que quando eu fui para o estágio, tem o estágio do curso técnico. E eu fiz o estágio no centro cirúrgico. Quando eu entrei no centro cirúrgico, que eu vi um médico fazendo uma cirurgia de remoção de vesícula biliar em uma paciente, eu fiquei apaixonada, emocionada. E eu falei, eu fiquei assim... Eu fiquei emocionada dentro do centro cirúrgico, porque eu falei, não, eu não posso fazer enfermagem, eu quero fazer isso aqui que ele está fazendo. O que esse cara está fazendo aqui na minha frente agora, é isso aqui que eu quero fazer. É isso que eu quero pra minha vida. Por que eu não posso estar no lugar dele? Pensou isso? Exatamente. E eu via outras meninas no meu próprio estágio que eu fazia lá no centro cirúrgico,
Tinha várias outras pessoas lá de origem humilde que estavam fazendo residência, que estavam estagiando no hospital, fazendo curso de medicina, mulheres grávidas, mulheres humildes. E eu falei, gente, mas por que eu coloquei esse limite dentro da minha cabeça? E, se eles podem, eu posso também. E isso foi no ano passado, né? E sabe aquela chama abrasadora que se acende dentro de você e você, não, eu vou voltar a lutar pelo meu sonho de medicina. Eu vou voltar a lutar. E eu vi um vídeo seu, né? Foi aí que eu te encontrei lá no YouTube. Qual vídeo que era, tu lembra? Eu vi uma matéria de quando você foi aprovado. Que fizeram uma entrevistas com você, e daí você foi pro YouTube, você contou a sua história de que você tinha sido aprovado, e eu também ouvi o vídeo da moça. Logo em sequência, eu ouvi o vídeo dessa moça. Quando eu vi o vídeo dela, aí mesmo que eu falei, não. Porque assim, quando eu comecei, Viviane, quando eu comecei no YouTube, todo mundo me criticava, né? Não, foi sorte. ProUni, né? 100%. Primeiro lugar com o Brasil inteiro. Foi sorte, mas tudo bem, né? Me criticavam demais. Não, tu conseguiu, mas é que foi sorte. Aí veio um aluno aprovado, veio outro, veio outro, veio outro, veio outro. E daí os caras tiveram que parar. Então, assim, é muito legal conversar contigo, né? Por exemplo, eu faço medicina com ProUni 100%. Eram 5 vagas. Uma dessas vagas sou eu e tem outras 4 vagas, né? E assim, na minha opinião, essas 4 pessoas não mereciam. Entendeu? Tinha que ser você uma dessas vagas. Você merecia. Você merece estar lá. Então, nós temos vários acessos hoje para você entrar, fazer medicina de graça. Só que quem ocupa essas vagas pessoas que não merecem, que burlam o sistema, que mudam as coisas. Então, é muito legal estar aqui conversando contigo, com a galera aqui, e poder criar esse movimento, né? O teu lugar é onde você quiser, não é onde mandaram você ficar, não. É verdade. É verdade. Mas, na verdade, a desmotivação não veio nem de fora. Eu mesma me auto-desmotivava. Aprendi porque eu não me sentia capaz. Eu falei, se eu não tenho capacidade de aprender química, de aprender biologia, como que eu vou ter capacidade de aprender os conteúdos da medicina? Entendeu? Então, eu mesma, eu não precisei de ninguém para vir dizer para mim que eu não era capaz. Até porque eu nem falava para ninguém que eu queria ser médica. Eu não falava porque eu tinha até vergonha de falar para as pessoas que eu queria fazer medicina. Eu mesma falava assim, eu mesma se achava que eu estava querendo ir longe demais, imagino que as outras pessoas iam falar de mim. Então quando alguém me perguntava, você vai fazer o Enem, você vai fazer o Enem para quê? Aí eu sempre falava, é para enfermagem. Mas dentro de mim eu falava, poxa, eu quero a medicina, isso que eu quero. E eu nem falava para as pessoas, né? Porque eu tinha até uma certa vergonha de falar para as pessoas, né? Porque por medo do que elas poderiam pensar de mim. Ah, quem é ela? Uma mulher, mãe, casada, dona de casa, mora dentro de uma favela. Quem é ela querer fazer um curso desse? É uma favela chamada Para Pedro, aqui no bairro de Irajá. E desde então, quando eu te conheci, né, eu conheci o seu conteúdo no YouTube, eu não te segui aqui no Instagram. E assisti normal, depois fui viver minha vida. E eu coloquei dentro de mim esse propósito de que esse ano, de 2022, eu iria voltar a lutar pelo meu sonho. E voltar a lutar mesmo. Eu estava disposta a fazer o que fosse necessário. Investir tudo que tu tem nesse sonho. Foi o que eu fiz. Com certeza. E eu orei a Deus e eu falei, olha, meu Deus, eu sei que sozinha eu não vou conseguir. Eu não conheço ninguém que possa me ajudar. Mas Deus é perfeito em tudo que faz. E eu até mandei uma mensagem para você no direct e te falei, não sei se você vai lembrar. E eu falei, meu Deus. Eu falei, meu Deus, eu preciso de ajuda. Então envia alguém que possa realmente me ajudar. E quando foi 2 semanas depois, eu te achei. Recebi uma sugestão do seu perfil no meu Instagram. Eu falei, mas gente, esse menino aqui, eu vi ele ano passado, eu conheço ele. Eu falei, eu vou colar nele, que eu sei que ele vai me ajudar. E eu já vim te seguir na hora, já me inscrevi já para as lives. Já falei, não, tudo que esse menino falar, eu vou seguir tudo que ele falar.
porque eu sei que ele vai me colocar na medicina. E eu tô aqui, né, com toda a força do mundo para lutar pelo meu sonho. Não vou fazer enfermagem. Se eu tiver que morrer tentando pela medicina, eu vou morrer tentando pela Não vai medicina. morrer. Esse ano E eu não vou desistir. 60 dias, não esquece, 60 dias, 60 dias. Anota, bota na tua parede aí, 60 dias. Todo mundo merece lutar pelo seu sonho. Por que que eu não mereço? Por que que eu não posso estar lá também, junto com aquelas pessoas? Por que que eu não posso ser realizada profissionalmente? Por que que eu não posso vencer na vida? Porque eu tenho um filho? Porque eu sou casada? Porque eu moro dentro de uma favela? Isso não é motivo de ninguém. Isso não é motivo para eu não vencer na vida. O meu sucesso só depende de mim. E quando eu assisti sua live ontem, eu tive mais certeza ainda disso. O meu sucesso só depende de mim. Entendeu? Se aqui dentro da minha mente tiver tudo ok, se eu conseguir trabalhar a minha mente ao meu favor, aí eu posso ser tudo o que eu quiser. Eu posso ser médico, posso ser engenheiro, posso ser o que eu quiser e eu vou ser médica. E quando aqui, e eu vou gravar um vídeo contigo e a gente vai lembrar desse dia. Ano que vem nós vamos fazer uma live aqui, tá? Já deixa anotado, porque quando eu fiz isso com uma aluna minha, tá? A gente fez uma live que nem essa daqui que nós estamos fazendo. E aí teve uma aluna que ela entrou, que nem você, que eu falei, pega o papel aí e anota. Ano que vem nós vamos fazer uma live. Eu quero que tu faça a mesma coisa, tá? Porque passou 6 meses ela passou na federal. Eu vou passar. Não, pra mim eu não tenho, eu não tenho preferência. Tu pode fazer a UFRJ, a UERJ aí meio do ano, né? É. Vestibulares, tá? Não se limita só ao Enem, tá bom? Com certeza, com certeza. Eu vou fazer todos os vestibulares que tiver aqui no Rio de Janeiro, eu vou fazer. Não importa se eu vou entrar pelo IES, pelo ProUni, pela Federal, eu quero realizar o meu sonho, independentemente de que faculdade eu estiver, eu quero realizar o meu sonho de vestir o meu jaleco. E aqui, ó, no meu braço vai estar escrito atletamente. Isso aí, perfeito. Viviane, deixa eu te perguntar, como é que é o nome do teu filho? É filho ou filha? É Gabriela. Gabriela. Ela tem 10 anos. E eu quero assim, ser um motivo de inspiração para minha filha também. Eu perguntei para a Giane, que foi a aluna que comentou que é do Rio aí também, do interior do Rio, que passou. Eu perguntei para ela qual que era a motivação para ela. Eu perguntei para a Lid, que é uma aluna nossa também, aos 38 anos, com um filho pequeno também, passou em medicina, acordava às 3 da manhã. E eu perguntei, qual que é a motivação? E eu quero te perguntar, qual que é a tua motivação para você vencer, para você ser doutora, para daqui 6 anos, daqui 10 anos você ser a primeira médica da tua família, poder honrar os teus filhos, poder dar uma condição melhor para eles, poder sair, né, morar numa casa bacana onde você merece. Qual que é a tua motivação para isso? A minha motivação, né, em primeiro lugar, né, obviamente, é querer dar uma vida melhor para minha família, né? Isso aos meus filhos. E também uma grande motivação que, assim, que eu tenho dentro de mim, eu quero ter orgulho de mim. Eu quero depois, quando eu chegar lá na frente, eu olhar para trás e eu sentir orgulho da minha trajetória. Eu poder olhar para trás e falar, não, eu venci. Eu consegui. Essa é uma das minhas motivações. Eu quero daqui a 10 anos eu olhar para trás e eu falar, não, é isso. Eu fiz o que eu tinha que fazer. E eu realizei o meu sonho. Eu não quero depois chegar lá na frente, estar com 40 anos, 30 e poucos anos, e como eu escuto muita gente falando, se eu tivesse 20 e poucos anos, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito tanta coisa diferente. Eu não quero ser uma dessas pessoas que vai chegar lá na frente e vai dizer isso. Não, eu vou chegar lá na frente e eu vou falar, eu lutei por todos os meus sonhos, realizei todos os meus sonhos. Eu não vou olhar para trás com arrependimento, eu vou olhar para trás com orgulho. Orgulho da minha trajetória, orgulho de ter lutado por tudo aquilo que eu sonhei. E ser a primeira médica da minha família, eu quero ser o orgulho da minha família, eu quero ser o orgulho do meu pai, da minha mãe, sabe? Porque para eles é uma decepção para os pais quando o filho ele tem uma gravidez tão precoce, quando ele casa tão cedo, porque os nossos pais eles também têm sonhos para nós. E quando a gente sai desse
daquilo que eles querem, eles ficam frustrados. Então, eu quero dar esse orgulho para os meus pais, para minha família, sabe? E também poder olhar para mim como vencedora e não como uma mulher que simplesmente se achou incapaz e desistiu de lutar por aquilo que queria. Isso é a minha inspiração, sabe? De acordar 4 horas da manhã para sentar, estudar e sair 7 da manhã e trabalhar até às 18 e voltar para casa e preparar a comida dos filhos, arrumar a casa e sair para estudar. Entendeu? Então, essa é a minha maior motivação. Eu quero ter orgulho de mim, da minha trajetória. Eu quero poder olhar para trás e ver que eu lutei pelos meus sonhos e eu realizei os meus sonhos. Depois poder atender os meus pacientes com todo amor e carinho e poder fazer uma cirurgia. Igual eu vi aquele médico fazendo, e meu olho encheu de lágrima quando eu vi aquele médico fazendo aquela cirurgia no paciente. E ali eu vi que, eu falei, não, um dia eu vou estar ali também. E é isso que vai acontecer, não importa que caminho eu tenho que percorrer, eu vou chegar lá. Muito feliz de conhecer a tua história. Tá bom, querida? Foi um prazer te conhecer, tá bom?